Oi, 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 minha gente linda, minha gente maravilhosa. Você que já acompanha o nosso DR Boa por aqui, não se assuste com essas mudanças. Sim, mudamos de cenário. Por quê? Porque a gente quis. É isso. Porque a gente não quer entediar vocês. Exatamente, porque quando você pensa que você entendeu, a gente muda de cenário. Então estamos aqui na nossa 5ª temporada, primeiro episódio hoje, em cenário novo, comigo, Kátia Damasceno, a sua host. E comigo, Dr. André Vinícius, o seu co-host. E para estrear, para inaugurar esse ambiente novo, eu trouxe uma pessoa muito, muito, muito especial. Eu consegui surpreender André. Verdade. Ah, finalmente! A primeira pessoa que eu não conhecia. Finalmente eu consegui trazer um convidado que ele não conhece. Aliás, uma convidada pra lá de especial. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, minha professora. E quando eu falo que é minha professora é porque ela me ensinou muitas coisas mesmo. Conosco hoje, na nossa bancada, Dani Pires, a estrategista comportamental. Olha que nome chique. Não é? Nome chique. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que é perfil comportamental DISC. Então, se você não faz ideia, preste atenção bonitinho, porque hoje você vai ter uma aula de como entender como você funciona e como você pode usar essas estratégias no teu relacionamento, na tua empresa, com os teus filhos, com todas as pessoas que você trabalha. Com vocês, meus amores, Dani Pires. Ai, Bem-vinda. adorei! Vou bater o negócio que eu faço o que eu quero, mulher. É isso, Na faz, hora que eu amor. quero, É desse isso. jeito. Amei. Mas que bom, seja muito bem-vinda. Ela já Tô deu uma feliz. deixa. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero. Você ainda Dominante. não entendeu? Ai. Captei a vossa mensagem, ó. Ela já chegou dizendo o perfil Foi dela. intencional. Ela já chegou dizendo. Foi intencional. Mas e aí, Dani? Pra quem não entende, pra quem não conhece de perfil comportamental, como é que você começou trabalhando com isso? Qual é a sua história? Qual é a sua jornada dentro desse universo aí? Tanto no universo corporativo como estrategista Sim. de várias empresas grandes e gigantescas aí, mas também dentro de relacionamentos, dentro do Sim. autoconhecimento. Sim. Eu sempre fiquei atenta para uma coisa que acontecia muito comigo. Eu arrumei treta a vida inteira com um monte de gente. Não, estranho, né, cara? Eu arrumei treta, eu arrumava treta. E assim, às vezes era mais forte que eu. Eu sei. Eu queria entrar em embate, parecia que eu tinha aquela fúria, não sei, não sabe. Desejo de estar sempre De certa. estar sempre certa e debatendo de uma forma mais acalorada. Eu tenho esse histórico. E isso sempre esteve no meu radar. E eu achava que eu era uma pessoa péssima. Cara, eu sou uma pessoa ruim, eu brigo com todo mundo me irrita, todo mundo me incomoda. Porque eu tô com problema, isso é um problema sério. Eu preciso me tratar. A ponto de tomar calmante um bom período da minha vida. Olha. Só que eu tomava o calmante num período de efeito, ele dava sono, mas não passava raiva. Eu falei, que interessante. Que remédio ruim. Que não tá sendo bom essa medicação, vou trocar de médico. Mas não fluía, não tinha explicação. E eu ficava buscando a explicação para isso, até que eu conheci essa formação. Fiz algumas formações, mas a formação que mexeu comigo foi a formação de analista de perfil comportamental, que vai trabalhar com a tríplice teoria, que é DISC, teoria de tipos psicológicos de Jung e a teoria de valores do Edward Springer. Quando eu conheci isso e que eu comecei a entender o que significa o DISC e por que o meu comportamento genético era dessa maneira, a sensação foi de, ufa, sou normal. Eu só preciso aprender a gerenciar isso. Eu só preciso aprender algumas estratégias para que isso não se torne um comportamento vida inteira, porque eu tô com 35 anos, a época que eu conheci tudo isso, eu tava com 35 anos e já tinha um histórico imenso de briga, de guerra. Eu falei, cara, chega. Eu quero ter uma vida saudável, eu quero ter relacionamentos saudáveis, eu quero viver em paz, eu quero aprender a gerenciar isso. E esses treinamentos, eles me deram essa possibilidade. E eu me apaixonei, eu não consegui mais sair disso. Quando você aprende, né, como gerenciar, você aprende de perfil, você começa a querer entender mais nas pessoas com quem você convive e isso vai se expandindo de uma forma muito interessante. E ali eu fui conhecendo meu pai, minha mãe, entendi o comportamento dos dois, são casados há 47 anos, entendi o comportamento dos dois. Falei, olha, a mamãe agia dessa forma por isso. Poxa, interessante, papai agia dessa forma por isso, interessante. E comecei a ir ligando esses pontos e eu falei pra Kátia lá no nosso treinamento, falei, amiga, eu olho pras pessoas, eu vejo o rosto,
mas eu começo a imaginar os gráficos que estão por trás disso, os indicadores numéricos que estão por trás disso, as estatísticas que estão por trás disso. Então, ninguém é o que eu bato o olho e estou vendo. Toda pessoa tem um histórico, toda pessoa tem um passado, tem uma trajetória. E muitas vezes esse passado, essa trajetória está 100% ligada a perfil comportamental, mas a gente quase não fala sobre isso. O perfil comportamental vai interferir na sua ação, no seu comportamento, da forma como você acorda, da forma como você se comporta sexualmente falando. A gente tem que falar sobre isso, né? A forma como você se comporta sexualmente. Então, caramba, eu preciso entender isso. Para lidar com o paciente, se eu tenho o perfil comportamental dessa pessoa na mão, fica muito mais fácil falar com essa pessoa dentro de um protocolo de tratamento, de forma que essa pessoa vai compreender essa informação e vai agir, vai ser impulsionada a agir. Exemplo, se eu falo para alguém que tem dominância, você está proibido de fazer tal coisa, você acabou de botar gasolina no fogo. Fala proibido pra nós. Não pode. Proibido. Só um minutinho. Todo mundo bebeu água. 3 dominantes na mesa, obrigado. Só um instantinho que eu vou pensar sobre isso. Depois vocês vão saber quais são nossos perfis. Quero ver se Daniel Então, acerta. essa trajetória, para mim, foi fantástico conhecer mais de pessoas. Porque num ambiente onde tem muita possibilidade subjetiva, e eu tenho uma mente mais racional, para mim era necessário ter algo que fosse numérico, racional, para explicar alguns comportamentos. Eu falei, cara, não é possível, a ciência é tão expandida em tanta coisa, eu preciso ter algo que seja comprovado cientificamente e numérico, eu preciso ter dados e fatos sobre esse assunto. E quando isso tudo começou a aparecer na minha vida, nossa, a primeira reação foi um alívio muito, né? Um alívio muito grande. Cara, que alívio, isso é normal. Ok. Mas eu preciso aprender a gerenciar. E as estratégias que vêm do gerenciamento é a parte mais gostosa do processo, porque entra o autoconhecimento. E, de fato, você se entender, se compreender, se conhecer e aplicar isso para a família. Quantas pessoas têm dificuldade com papai e mamãe? Tem relacionamentos disfuncionais com papai e mamãe? Caramba. Todo mundo, né, Pois gente? se perfil comportamental é genético, caramba. Quantos desses problemas não são oriundos de conflitos por conta do mesmo perfil ou conflitos por conta de perfis divergentes? E quando você começa a pensar sobre tudo isso, nossa, dá para ajudar tanta gente, dá para estender a mão na direção de tanta gente. Tantas pessoas precisam descobrir isso, as escolas precisam atentar para isso. Crianças vão se comportar de forma totalmente diferente. Então esse era o cenário que eu tinha me encontrado. Eu vivi um divórcio, eu passei pelo divórcio, e é uma dor terrível, porque, nossa, você fica tentando, fica naquele looping, tentando entender o que aconteceu, onde é que eu errei. E quando eu fui entender mais sobre perfil comportamental, eu falei, cara, tava aí a chave. Se eu entendesse disso, Poxa, talvez não tivesse vivenciado essa dor tão grande. Talvez não tivesse me machucado tanto e machucado tanto o outro. E não é sobre continuar ou sobre terminar, é sobre até mesmo no sentido de esse a melhor solução agora é o término, mas que a gente não se agrida, que a gente não se machuque, que a gente consiga fazer as finalizações, assim como a finalização de um casamento, a finalização de um emprego. Porque muitas vezes a gente precisa passar pelo processo de demitir um colaborador, ou se você foi demitido, pedir a demissão, entender que ali não cabe você não cabe mais naquele ambiente. Mas quando você tem a ferramenta do conhecimento de si mesmo e do outro, não é que as coisas não vão acontecer, gente, mas elas se tornam mais fáceis. Sim. Quando eu passei pelo divórcio, a minha primeira reação, eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Isso é típico da dominância. Vai prestando atenção, porque a gente vai falar dos 4 perfis aí você vai se identificando qual que é o seu. E aí uma dúvida que eu tenho assim, primeiro descreve para eles o que é perfil comportamental, já dá essa definição aí básica para o pessoal começar a entender, porque a gente fala como a gente já sabe, o que é perfil comportamental, pega papel e caneta aí para você tentar identificar o seu. William Moulton Marston, ele é um pós-doc em psicologia pela Universidade de Harvard, e ele começou ele recebeu uma demanda específica e ele começou a estudar pessoas. Ele começou a identificar pessoas e perceber pessoas. E ele entendeu que haviam pessoas que gostavam de falar. Pensando em dicotomia, se tem gente que gosta de falar, porque tem gente que gosta de ouvir. Então, legal. Ele começou observando pessoas que gostam de falar versus pessoas que gostavam de ouvir. Foi o primeiro ponto que ele alcançou em relação ao entendimento humano. Na sequência, ele percebeu que haviam pessoas mais lógicas, mais voltadas para as tarefas, e haviam pessoas mais relacionais, voltadas para os relacionamentos. Então, a base dessa teoria é
entender que existem 4 componentes diferentes, e esses 4 componentes diferentes, eles estão em áreas, como, por exemplo, dominantes, eles gostam de falar, fala para comandar, e o foco está na tarefa, na execução. Dominante é um perfil não relacional. Quando a gente fala DISC, é um acrônimo. É um acrônimo somatório de palavras, né, de iniciais dessas palavras que vão compor ali a teoria. Então, quando ele separa os dominantes, quem são os dominantes? Direto ao ponto, muito ativo. O dominante, ele é fazedor. Ele vai, até para ensinar uma coisa, ele vai ensinar na execução. Ele precisa estar agindo, ele precisa estar se movimentando. O dominante, quando está de férias, ele fica super incomodado. Ele tem que fazer alguma coisa durante as férias. Não pode ter férias. 30 dias de férias sem fazer nada. Não. Já dá um comichão aqui. Não, para o dominante isso é péssimo. Então, eles estão sempre em atividade, pensando que... Você fala com o dominante, vamos viajar? Ele fala, mas vamos fazer o quê lá? Ele quer as atividades, ele quer as ações. E é um perfil não relacional. Então, o objetivo, o grande olhar do dominante não é para o relacionamento, é para a tarefa, para a atividade, para a execução. Eu estava ontem numa turma, olhando a turma com prevalência em dominância. E aí, os palestrantes forçando interação. Eu falei, gente, porque se você está numa turma com dominância, eles não estão nem aí para isso, eles querem a tarefa. Passa a tarefa, passa o resultado, passa a atividade que eles vão amar. Agora, se você for buscando interação, a tendência é que eles comecem a ficar irritados. Para com esse circo, me dá logo o que eu preciso. Para com isso e me dá logo o que eu quero. Compreende? Então, dominantes. O dominante, muitas vezes, ele fala para aliviar a pressão interna. É um perfil de muito acúmulo de uma emoção chamada raiva. A gente tem um vulcãozinho dentro da gente o tempo todo. E ele vai de 0 a 100 em 30 segundos e volta. É o tipo da pessoa que, quando tá acontecendo alguma coisa, ele bota a tropa inteirinha aqui para enfrentar. Aí, quando ele vê que não foi nada, ele... tá bom. Recolhe. Alguém está se identificando? E aí, qual o perfil comportamental? Você falou do primeiro. Qual o perfil comportamental mais predominante na população brasileira? Já tem esses dados? Tem. 36% da população brasileira tem influência. Tá, então vai lá. De dominância e de influência. Aproveita e fala da influência. Isso. Influente. O influente tem foco na comunicação. Ele vai falar, mas vai falar por falar. Ele só quer se comunicar, ele quer conectar. Então, o objetivo de quem tem influência, ao contrário dos dominantes, são as relações interpessoais. Muitas pessoas falam assim, até no ambiente de internet, não tem foco, vai buscar foco. Antes de você buscar foco, procura seu perfil comportamental, porque se você tem influência, é um desafio de fato se conectar com a tarefa. Não tem foco. Não tem foco. Vai ter dificuldade de se conectar com a tarefa. Então, existem vários exercícios para você entregar para uma pessoa que tem a influência mais alta para que ela consiga desenvolver essa habilidade. Porque a necessidade do influente é o relacionamento, é a interação. Se ele não consegue interagir, se ele não consegue receber nenhum tipo de estímulo externo, não vai conseguir se conectar com a tarefa, então vai parecer mesmo que não tem foco. São pessoas muito persuasivas, risonhas, brincalhonas, faz piada com tudo. Se ele não externou a piada, pode apostar que ele pensou nela, riu, e no momento certo ele vai entregar aquela gracinha, aquela piadinha que ele pensou. São pessoas mais soltas, o espírito mais livre. Você olha para a pessoa que tem influência, ele faz mesmo o que dá na telha, o que dá na cabeça. Se ele achar que ele tem que dar um berro em algum lugar e morrer de rir disso com os amigos, ele vai fazer e tá tudo certo. Então é um perfil comportamental que vai buscar muito as interações sociais. Maravilhoso para vendas. E é o perfil prevalente na população brasileira. E tem a maior carga na população brasileira. 36% da população brasileira tem influência. Então, essa é uma dica que eu vou dando para esses players ali do digital. Investem os tubos em tráfego pago. Calma! Começa a pensar na prevalência, da população brasileira. Primeiro os influentes, segundo lugar os estáveis. Eu tenho que me comunicar com esse público. Porque eu consigo reduzir o investimento de tráfego pago fazendo um caminho muito mais fácil, que é o caminho de comunicação com quem está numa carga mais alta na população brasileira. Então, os vídeos precisam ser mais engraçados, divertidos, com didática, não pode ser um negócio solto, aleatório, tem que ser com didática. Então, quando eu penso nesse cenário, eu vou facilitando processos. É por isso que o brasileiro gosta tanto de meme. Se você vai para outros países...
Eles não usam o WhatsApp como a gente usa, não usam a comunicação como a gente... Não ficam partilhando memes, aqueles rios engraçados, não ficam. Não. Eu tenho amigos que se relacionam comigo basicamente por troca de rios engraçados, e a comunicação tá toda em cima disso, e tá bom, ok. É o jeito da pessoa dizer, olha, eu pensei em você quando eu vi isso aqui, lembrei de você. E isso é fantástico. Então a população brasileira é muito composta nos influentes. Quando você começa a pensar no brasileiro, cara, gosta de feriado, de festa, de churrasco e tal. Aí você olha, faz sentido. São pessoas que gostam mesmo das interações sociais. O influente é o tipo do cara que você... Imagina que você, doutor André, me convidou para comer um risoto na sua casa. Se eu tenho influência alta, você vai. Eu vou, lógico que eu vou. Acabou de conhecer a pessoa. Olá, tudo bem? Tô indo pra tua casa. Falou, ai, menina, o influente é assim, oi, adorei você. Gente, exatamente. Vamos lá em casa comer um churrasco? Vamos. A pessoa nunca te viu na vida. O influente convida e o outro influente topa. Nunca se conheceram Nunca se viu na vida. Aí chega lá, ele vai abrir uma live na sua casa pra filmar, ele vai filmar tudo, ele vai fotografar tudo, ele vai interagir, ele vai no seu banheiro, mexe nas suas coisas. O influente é o cara que abre o armário do banheiro pra ver o que tem dentro, fecha. Então são pessoas que são desprendidas. E ok, gente, tá tudo certo. São ótimos para vendas, porque é persuasivo. São pessoas que te convencem de fazer coisas. Depois você se dá conta, você fala, gente, por que eu tô fazendo isso? Algum influente te convenceu a fazer isso. E você entrou. Então eles têm um papel muito importante na comunicação, eles têm um papel muito fluido na comunicação. Um exemplo, Silvio Santos, provavelmente com influência mais alta, tinha acompanhamento da dominância, mas provavelmente com influência super alta, um comunicador maravilhoso. Morria de rir, aquela risada, cara, morria de rir no palco, fantástico. Hebe Camargo também com um acompanhamento ali da dominância, mas com provavelmente uma influência super alta. Você vai assistir os programas antigos da Hebe, ela abria milhões de portas, não fechava nenhuma na comunicação dela. Era um monte de assunto. Influente, era um monte de assunto, um trucado no outro. Ela não fechava nenhum desses assuntos e tá tudo certo. E kkkk, morria de rir. E vambora, e a entrevista dava certo. Então, são pessoas maravilhosas, gostosas. É bom conviver com influentes. São divertidos, são engraçados. É bom, muito gostoso conviver com influente. Tem as suas demandas. Seu perfil comportamental, a gente precisa deixar sempre no radar. Todo perfil tem sua luz e sua sombra. Boa. Legal. Eita. Merece. Todo perfil tem sua luz e sua sombra. Como ela é dominante, ela mesmo bate. É isso, eu já... Seta pra mim mesmo. Comunicadora executora, obrigado. Adoro. É desse jeito. Então, todo perfil tem sua luz e sua sombra. Até você conhecer de perfil comportamental, muito provavelmente você caminha na sombra. Quais são as sombras? Vou voltar lá na dominância. Quais são as sombras da dominância? Impaciência, intolerância, raiva. Quanto mais alta a dominância, mais alta a intolerância. Então são pessoas que ficam super incomodadas de esperar numa fila, por exemplo. É muito engraçado como a gente se identifica. Não é? Esse é o perfil comportamental. Ficam incomodadas de estar numa fila, ficam incomodadas de esperar. Às vezes não está esperando tanto tempo, ficam super incomodadas, fica irritadiço. Quer tudo pra ontem. Quer tudo pra ontem. Meu apelido, mais rápido que imediatamente. Você acha que vai ver o perfil comportamental? Quer pra ontem. Como é que eu lido com essa pessoa? Nós precisamos trabalhar com essa pessoa para usar as bases positivas, as luzes do perfil. Muita execução, muito proativo, é um perfil de muita atividade, muito proativo. São pessoas direto ao ponto, mais objetivas, práticas. Praticidade mora na dominância. E quando eu estou observando alguém que tem dominância e vejo uma pessoa muito irritadiça, às vezes sendo muito grosseiro com alguém, eu falei, caramba, tá caminhando na sombra, às vezes nem sabe que tá caminhando na sombra. É importante a gente saber também que dentro do perfil comportamental, na época do Maston não, mas hoje a gente já consegue mensurar a carga do fator dominância. Então a gente estava falando mais cedo, quanto você tem de dominância? A carga do fator vai de 1. Por que 1, Dani? Por que não 0? Porque todos nós temos pelo menos um pouquinho de cada. Boa. Isso é legal saber, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, então eu sou D. E aí eu só sou assim, e vocês que lutem. Não é assim, gente. A gente tem todos os 4 perfis, só que em uns numa carga maior, outros numa carga um pouco menor. Isso. E aí de 1 a 100, por exemplo, na dominância, meu fator, 87. O meu 84. 84 de Kátia. Então, é extremo, é alto, para flexibilizar, exige autoconhecimento, entendimento. Então, eu preciso saber qual é a carga, porque eu só gerencio o que eu conheço. Se eu não sei qual é a carga... Dani, mas fala um pouco mais sobre isso, vamos entender. Um dominante 55 tem um comportamento totalmente diferente de um dominante 65. De um dominante 75, de um dominante 85, de um dominante 95. E essa escala comportamental... ela é mandatória para eu decidir como é que eu vou flexibilizar. Como é que eu vou frear um leão?
Como é que eu domo um leão? Eu acho que o animal que mais representa a dominância, um tubarão branco e um leão. Faz o que quer. Se ele quiser deitar no meio da savana africana, dane-se. Ele vai deitar, vai ficar pleno, lá balançando o rabinho dele. Lindo, tá nem aí. Tubarão branco faz o que quer também. É um bicho imprevisível. Então, quando a gente fala de imprevisibilidade, eu tô falando bastante da dominância. Especialmente se ele tá focado em alguma coisa. O dominante, ele tem sempre um objetivo. É raro você olhar para alguém que tem dominância, essa pessoa não tem um objetivo claro. Geralmente tem sempre um objetivo. E focado no resultado. Sempre, sempre. O objetivo dele não é focado em relacionamento, é focado em resultado. Então, qual é a meta? Qual é a meta? O que eu vou fazer? Eu vou, de alguma forma, conquistar o que aqui dentro? Obtenção de poder é clássico também na dominância. O dominante gosta de poder. Ele gosta de destaque, comando. Fala comigo antes de dar o enter aí nesse e-mail. Não manda o e-mail sem falar comigo. Na prática, ele passa aquele olho rápido, nem, né? Queria só a validação, né? Sim, que ele eu tenho o poder do enter, de dar o ok para disparar o e-mail. Então, são pessoas que têm essa pegada. E muitas vezes, falando da sombra, desse perfil, ele sai atropelando processo, regra e pessoas. Claro, metaforicamente, mas sai atropelando. E quando ele olha para trás, ele diz, foi necessário. Foi e não importante. Se arrepende. Não, aqui, ó, não altera nem pressão arterial. Não pisca nem o olho. Não, nem tremula, nem não tremula. Nada, não dá absolutamente nada. E aí, falando dos influentes, luz e sombra. A grande luz dos influentes é a comunicação, a habilidade de comunicação, a habilidade de interação. A interação social é muito fluida, muito leve para eles. É muito fácil para eles entrar num ambiente como esse e já sair daqui com grandes amigos. Amigo de infância. De infância, de contar a vida. Amigo de infância. Conta a vida. Conta a vida todinha. Qual é a sombra da influência? O foco, a falta de foco. Então, são muito criativos, eles vão pensando e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e buscando muitas possibilidades ao mesmo tempo, mas não vão se comprometendo, porque sempre tem uma novidade. Então, eu estou sempre abandonando alguma coisa para me segurar em outra novidade. Então, a falta de foco é uma característica importante ali da influência. Abre uma caixinha e nunca fecha. Nunca fecha. Tá sempre começando uma coisa nova. Quer saber se é influente? Quantas abas da sua internet tem abertas ao mesmo tempo lá em cima? É isso. Exatamente isso. É prático. Isso. Olha, tem gente que é focada, é uma aba, terminou aquela, fecha aquela, abre outra. Sim. 74 abas. A tela do computador é maior do que essa TV. que não cabe. E aí, outra coisa que eles fazem bastante, tá, imagina, vou ler um livro, aí liga a televisão. Você não vai se contransar. Não, preciso. Bota o fone de ouvido com outra coisa ainda. Não, preciso de barulhos, não consigo. Então, uma sombra é a falta de foco. E não consegue nunca terminar um livro, gente. Geralmente o influente, ele dá uma volta. Para ele ler um livro inteiro, ele tem que abrir uns 2, 3 ao mesmo tempo. Porque aí ele lê aqui, aí ficou chato, aí ele lê um pedaço do outro. É ou não é? Aí eu sempre tenho 3 livros na minha casa. E aí, olha que fantástico para você ajudar quem tem influência. Caramba, vai fazer a leitura de alguma coisa, precisa ser criativo, porque para pegar o influente precisa gerar, de alguma forma, um ambiente criativo. A minha dica para quem tem influência, caramba, imagina a história. O livro mais técnico é mais desafiador, mas livros que não são tão técnicos, imagina a história por trás daquilo que está sendo falado, dá cor ao que está sendo falado. Então, hoje, com a inteligência artificial, é muito simples ir dando comandos para a inteligência artificial ir gerando imagens e o influente vai se conectando, vai gerando aquelas imagens, ele vai se conectando. Ótimo. Ai, Dani, eu não sei mexer na inteligência artificial. Zero problema, vai aqui, ó. O maior IA que existe no planeta ainda é o seu cérebro. Então, use o seu cérebro a seu favor. E, na minha opinião, a pior sombra da influência é o medo de ser rejeitado. Então, o medo da rejeição faz ele dizer sim para sonoros nãos. O medo da rejeição faz muito... Legal isso, né? O medo da rejeição faz muitas vezes esse influente estar em alguns lugares onde ele não gostaria de estar para não perder a plateia dele. Então, ele vai se comprometendo com algumas coisas, ele vai dizendo sim. É o tipo de pessoa que marca um monte de compromisso basicamente no mesmo horário com um espaço de 5, 10 minutos entre eles. E não vai dar certo. Mas na cabeça dele vai. Não posso dizer não para aquela pessoa porque... Não, na cabeça dele ele tem certeza que vai dar tempo. Vai ficar chateado com ele. Mas ele tem certeza que vai dar tempo, porque é um perfil de muito otimismo. Então ele acredita, não, vai dar, vai dar. Uma frase característica de quem tem influência é: tive uma ideia brilhante. Eles vivem na base do tive uma ideia brilhante. Então, é um perfil maravilhoso, mas também tem sua luz, também tem sua sombra.
a maior carga da população brasileira está em cima deles. Então, e assim, até no jeito de vestir, né, Dani? Geralmente os influentes são extremamente coloridos. São coloridos. Unhas coloridas, roupa colorida. Não tem medo de aparecer. Na verdade, ele gosta de aparecer. Ele quer ser o centro das atenções. Outra característica legal disso é estar numa mesa. E aí tá todo mundo contando uma história. O I sempre vai ter uma história melhor do que a sua. Sempre. Não, mas escuta aqui. Isso. Tudo, o maior I da mesa, o dele é o melhor, o maior. Porque ele tem que chamar atenção. Como que alguém vai contar uma história melhor do que a minha? Não tem como. São bem vaidosos. E adoram um elogio. A pessoa chegou, tem influência. Você fala assim, nossa, adorei essa blusa. Aí, você viu que eu fiz um adorei agora, né? Tô francesa. Enfim. Adorei essa blusa. A pessoa que tem influência, que tá vestindo... Ai, obrigada. Imagina, você gostou. Você quer? Eu te empresto. Tá às ordens. Característico também do influente. Tá às ordens pra você. Então, perfil maravilhoso, mas caminhou na sombra, vai aí atrair um histórico de falta de foco. Eles vão buscar muitas possibilidades. Então, geralmente são pessoas que já passearam por várias áreas diferentes. Imagina uma pessoa formada em medicina. Pode apostar que esse cara nunca ficou aí. Ele já fez curso de crochê, já fez curso de pintura, aí já fez curso de paisagismo. A pessoa tem curso de iridologia, aromaterapia, cromoterapia, acupuntura, apometria, disque. É desse jeito. Cada vez ela arranja um curso diferente. Pô, vai 5 pós. A gente tá sempre... Eu de MBA de gestão para paisagismo. É desse jeito. E é bacana? Mas dependendo... Controlado. Pois é. Dependendo da carga do fator, muitas vezes tá andando na sombra, tá vivendo ali, poxa, não consigo dizer não, tô fazendo um monte de coisa que eu não queria estar fazendo, tô me vendo em situações de falta de foco, então não tá sendo bom para mim. Os influentes, por exemplo, eles passam um desafio muito grande no período pré-menopausa e menopausa. Opa! Como assim? Ó, preste atenção aí, minhas genemosas, preste atenção agora. Falam sobre isso. Por que acontece isso? Porque são alterações reais, são alterações palpáveis, táteis. E essa pessoa, ela muitas vezes está num relacionamento de longo prazo, onde o parceiro não elogia mais como antes. E essa é a fase que os elogios precisam ser constantes. Porque essa mulher vai variar muito, hormonalmente falando, e depois deprime toda a fase hormonal. E aí entra Dr. André, maravilhoso, papa fantástico, repondo todas as coisas. Mas até chegar aí, e muitas pessoas não chegam até aí, vem naquele histórico sofrido. Sabe o que eu estava pensando? Ninguém me enxerga. Você falando aí, eu pensando exatamente isso, que assim, a linguagem do amor, ela tem uma relação direta com o perfil comportamental. E se você consegue juntar essas duas grandes competências, de entender qual é o perfil comportamental da pessoa que está do seu lado, e de você entender qual a linguagem do amor, a chance desse relacionamento funcionar muito bem. Porque, por exemplo, eu e minha esposa somos exatamente perfis comportamentais complementares. Eu sou DI, ela é estável e conforme. É exatamente aqui, ó. E a gente funciona muito bem. E a gente conhece a linguagem do amor, que também é completamente oposta. Sim. A minha é palavra de afirmação, a dela é presente. A minha é tempo de qualidade, a dela é toque. Então a gente é totalmente distinto e complementar. E funcionou depois que a gente começou a se entender. Isso é lindo, né? Então isso é incrível. Falando de linguagem do amor, que eu sei que você adora linguagem do amor. Falando de linguagem do amor, aí vamos para dominância. A minha linguagem preferencial é toque. Mas eu tenho dominância bem alta. Não é qualquer toque. Às vezes eu falo nas turmas assim, meus alunos perguntam, né? Qual é a sua linguagem preferencial? Eu tenho até medo de falar toque, porque depois já vem, abraço. Não é qualquer um. A minha dominante, eu odeio toque, é engraçado. Né? Eu não curto muito, assim. Então, meu marido, ótimo. Meus pais, as pessoas que eu amo, maravilhoso. Agora, quem eu não conheço, geralmente eu passinho para trás. Já não é assim que funciona. Massagem, por exemplo, né, que tem a base do toque, não é com qualquer massoterapeuta que eu também fico tranquilona, não. Eu vou ficando, peraí, deixa eu entender melhor, deixa eu conhecer melhor. Então, ainda que a gente esteja, isso que você falou foi brilhante, ainda que a gente esteja dentro do ambiente de linguagens preferenciais do amor de cada indivíduo, eu preciso entender também o perfil comportamental. Só complementar. Porque senão fica tão dicotômico, fica tão esquisito. Então, mas não é...
abraço, toque, carinho. Por que você não deixa eu te abraçar, eu te tocar? Por que eu te toco, daqui a pouco você tá, tá bom, já deu. Porque o dominante, ele tem o timing dele. Tem tempo. Tem o timing dele, não é assim, livrão. Você vai se identificando em tudo. E ela tá falando aí, cara, me passou um negócio aqui na cabeça agora sensacional. Imagina, por exemplo, o que é para um influente passar pela menopausa. Tô aqui porque eu sou um DI, né? Mas imagina, porque a gente ainda não aconteceu e não vai acontecer, porque se acontecer eu mato meu médico. No caso. Ele mesmo. Perdeu o cabelo. Que é uma característica muito da menopausa, né? Imagina a cabeleira, essa cabeleira maravilhosa aqui, ó, que é todo meu, que ninguém acredita, mas é todo meu esse daqui. Para um influente, como que não deve ser? É vaidoso. Por exemplo, uma coisa que eu já comecei a perceber, a pele já tá ficando mais enrugadinha. Então, para um I, no meu caso, isso tem um peso maior. Cara, eu não tinha parado para fazer essa associação, né? Você quer ver um influente arrasado? Pentelho branco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quando acha o primeiro, fica, meu Deus. Meu Deus do céu. Aí vai buscar uma pinça, arranca um, aí depois acha outro, pronto. Então é um processo. E você falou isso, olha que coisa, ela acabou de falar sobre isso. A temporada passada, eu fiz transplante capilar o segundo agora. Eu não postei um vídeo da temporada passada, porque eu tava sem cabelo. E pra mim, cabelo faz uma diferença imensa. Você vê que toda vez que a gente tá aqui, não, deixa eu ver, esse lado o cabelo tá mais legal. Deixa eu ver que Luiz tá com cabelo. Tá com cabelo, Porque como influente, pra mim, cabelo é um órgão sensível. Então, muito engraçado, você comentou disso realmente. O cabelo pra mim também, que sou influente. Não tem nada porque eu tava calvo. Um monte de compromisso. Adiei, não vou aparecer na TV porque eu tô com cabelo. Foi, ele desmarcou um monte de compromisso. Olha como isso é real. É muito real. E aí, para os homens, muitas mulheres sem sabedoria, sem entendimento de perfil comportamental, são casadas com homens que têm influência. Não elogia. Essa parte é pra você. Ana Alexia, por favor, essa parte é tua. Vai lá. São casadas com homens que têm influência. Que adora a linguagem do amor. Poxa, adora elogio, gosta de validação. E essa mulher, ela não tem essa percepção. O que ela começa a fazer? Criticar. E criticar. E criticar. E criticar. Meu amor, se você é esposa desse homem e não está elogiando, e isso é um alimento para ele porque tem influência, alguém vai elogiar. Vice-versa também, gente. Sim. Porque o homem que também não elogia a mulher vai terminar no mesmo caminho. Com certeza. Eu trouxe o exemplo ali da mulher na pré e na menopausa, e agora vamos falar do homem também na fase de depressão hormonal. Chama depressão hormonal? Declínio hormonal. Declínio gonadal masculino, que não tem mais andropausa. Deus. A bola cai. Deus. A testosterona cai. As bolas começam a cair muito antes. A bola já nasceu caída, já começa por aí. Mas eu acho simpático. Não, tem nada a ver. Você não acha? Não acho foco bola no perfil comportamental. Eu acho. Bom. Ó, três influentes sem foco. E aí... Ainda falta o S e o C, bora. Falta. E aí o homem, nesse período, com influência, é o período que ele vai esperar e muito elogio, validação, reconhecimento. Então, caramba, percebeu que seu marido é mais alegre, mais falante, sorridente? Elogie esse homem. Esse trabalho é seu, você está casada com ele. Ai, Dani, mas vou elogiar o quê? Que ele tá feio, ele tá gordo. Mulher, profetiza pelo menos. Lança, né? Qualquer coisa, mas reconheça, profetiza. Gostoso, maravilhoso, másculo, perfeito. Profetiza pelo menos. Esse homem precisa sentir que... Alfa. É ele. Entende? Então, detalhes para homens e mulheres. Linguagem do amor com perfil comportamental. Perfeição. Genial, Dani. Vambora para estabilidade. Aí vem os carros. Sou casada com um também. Então, olha aí. Estáveis. Nós estávamos no bloco de quem gostava de falar. Vamos para o bloco de quem prefere ouvir. Não significa que não falem, mas para falar prefere ouvir. Estáveis. Metódico, planejador, excelente ouvinte, muito calmo. Então, os estáveis, eles têm um ritmo completamente diferente do influente e do dominante. São dois mais agitados, mais ativos. O estável, ele é mais calmo. O que acontece na mente de quem tem estabilidade? O estável, ele precisa de algo que tenha pé e cabeça, grossamente falando. Início, meio e fim. Se não for didático, ele prefere não externar. Então, ele basicamente está organizando na mente dele
algo didático para retornar a informação, formato de resposta, ou em formato de ação. Precisam de previsibilidade. A principal demanda da estabilidade é a segurança. Se ele não se sente seguro, ele vai, de fato, travar. E empaca mesmo. É um perfil que acaba procrastinando um pouquinho mais. Por que vai procrastinar um pouco mais? E aí mais um detalhe. Um monte de gente dando hackzinho na internet de procrastinação. Gente sem perfil comportamental não tem como dar essas dicas. Cuidado, né, com o que está ouvindo. Não tem como. Às vezes a pessoa que tem a estabilidade vai procrastinar e tá tudo bem. Essa pessoa tá só constituindo algo que seja previsível, didático avaliando e desenvolvendo um método claro para seguir onde de fato ele se sente seguro ou ela se sente segura. Então é um perfil que algumas pessoas dizem, é um perfil mais lento. Se comparar com a dominância, sim. Mas por que isso acontece? Porque eles precisam de didática. É o único perfil do DISC que tem início, meio e fim. Finalizam tudo que começam. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Então, às vezes eu olho, para minha relação com meu marido, o casamento não seria viável, feliz, pleno, enfim, do jeito que a gente vive, se a gente não tivesse entendimento de perfil comportamental. Então, muitas vezes ele precisa flexibilizar na minha carga de perfil e eu também preciso flexibilizar na carga de perfil dele. Não adianta eu contar uma história e do nada puxa outra. Eu vejo no olho dele ele perdido. Aí opa! Eu vejo ele tentando fechar aquela porta de alguma forma. Você tá falando de quê agora? Isso é uma fase clássica do meu marido. Meu marido clássico faz... mas você terminou aquela, né? Aí eu terminei, sim. Minha esposa também. Então, para eles precisa ser didático. Essa porta precisa fechar. Ok, fechei a porta, próximo assunto. E isso é maravilhoso. Essa habilidade de planejamento, ela é fantástica. Ela é necessária. São pessoas que têm uma compaixão nata, eles têm um olhar compassivo para o outro. O objetivo deles é relacionamento. Eles gostam de se relacionar, mas eles têm um jeito especial de relacionamento. Então são pessoas que vão ser aquele melhor amigo que vai ouvir tudo. Você conta pela milionésima vez a mesma história, ele vai fazer aquela cara assim... Eita! O S, o perfil estável. Gente, pra avó, não tem uma avó melhor do que uma avó estável, entendeu? A avó acolhedora, a avó que bota os netos tudo dentro de casa. Isso. E são excelentes amigos também. São. É aquela pessoa que vai mandar... Geralmente o S é aquele que manda bom dia no grupo, a corrente de oração. É o S que manda. Ele compartilha a corrente de oração. Compartilha. Ele fala, bom dia, tudo bem? Como você está hoje? Aí o D já ficou louco nessa parte. Joinha. O D responde na joinha. No joinha. Prático, próximo, né? Já vai pro próximo mensagem. O S, ele é relacional, ele precisa de afeto, ele precisa de atenção. Então, eles são acolhedores. Deu treta nos grupos de família, quem resolve? O S. Ele some do grupo e ele vai, em paralelo, resolver. Isso aí. Para que todo mundo volte pro grupo bem. Feliz e contente. Feliz e contente. Ele é o harmonioso do perfil. Ele gosta de harmonia. Isso. Harmonia é a palavra desse perfil. Sombra, insegurança. São bem inseguros. Então, precisam de passo a passo para as coisas. É importante. Estou cuidando de uma paciente... Eu já disse, são pessoas visuais. Poxa, depende da situação. Eu digo para minhas pacientes, as que são assim, elas gostam... Como é essa cirurgia? Peraí, eu tenho que mostrar, desenhar. Vai começar assim, termina assim. Isso, previsibilidade. Deixa previsível. Deixa, olha, passo a passo que vai acontecer, desce dessa forma. Eu tenho uma aluna que é médica, depois se torna até uma cliente individual. E ela fez um trabalho lindo em relação ao perfil comportamental, acho que eu contei lá na tua turma. Ela prepara uma sala, que é uma sala pré-atendimento, ela prepara uma sala para receber com base em perfil comportamental. Olha que incrível. Isso é lindo. Na televisão, é uma cirurgia plástica, na televisão, tá passando, se tem estabilidade, tá passando o passo a passo. Isso. Olha, 15 dias antes da cirurgia, o que você vai fazer? Uma semana antes, no dia da cirurgia. Cara, que sacada fantástica. Perfeito. A pessoa que tem estabilidade, antes de passar pela consulta com ela, já está segura. A gente só toma decisão seguro. Ainda mais o estável. Então, vou contar um negócio que meu marido vai me matar, mas vou contar. Tadinho desse marido dela. Momento ineditismo. Já começamos aqui, que é um momento aqui do DR Boa. Eu dirigindo, acelerada, falando, e ele no carona, resolvendo as coisas dele, ouvindo. Beleza. Pois eu saí do carro com todas as minhas coisas, seja que eu chego com tralhas, né? Saí com todas as minhas coisas e tranquei o carro.
E tô andando. Ele dentro. Já captei aqui. E eu andando. Daqui a pouco meu telefone tocando. Trancou o marido. Aí eu tranquei o Fernando no carro. Tranquei o Fernando no carro. E aí voltei pra abrir. Mas também custa o S sair do carro eu já fiz isso com minha filha. Eu fui buscar ela na escola, já fechei, já saí. Quando cheguei no elevador, cadê a menina? Volta pra pegar pra dentro do carro. Tranquei dentro do carro. Então essa acelera... Fecha o elevador, ele nem entrou ainda. Então essas coisas acontecem. E aí é o ponto entre o dominante e o estável. Perfil maravilhoso para acolhimento. Médicos com estabilidade, fantástico. Maravilhoso. Psicólogo. Enfermeiros com estabilidade, fantástico, gostoso, maravilhoso. É uma relação boa. Legal. Então, a estabilidade tem como grande desafio, grande sombra, a insegurança. E a insegurança faz eles travarem para tomar decisão. E aí procrastina para decidir as coisas. Empurra, 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 empurra. É uma sombra. Grande beleza, grande luz da estabilidade é a calma. A calma. Que é um lugar que a gente não conhece. Eu acho bonito. Eu acho bonito. Eu acho bem bonito. Admiro bem. Eu admiro. Acho interessante. Eu invejo, no caso. Eu também. Não sei como é isso. Eu não entendo isso. Eles fazem muito o que a gente chama de poker face. É aquela cara... Cleópatra. Não diz nada. É egípcia, não fala nada. Não diz nada. Vou contar de novo coisa do meu marido. Meu Deus. Tadinho de Fernando. Tem que proibir bacana. ele de assistir o podcast. É legal, eu gosto tanto dele. Ele é teu fã. E aí, o estável, por exemplo... Já pensei na piadinha demais. Não é... Ele é o I, é. Entendeu? Eu já pensei na piada aqui. Vou que ela bater adora pro teu ela, I, entendeu? pronto. Já veio o I aqui, ó. Eu vou tocar campanha pro seu I. Aí já veio outra piada aqui, ó. Já veio outra aqui, ó. Peguei essa. Entendeu? Essa eu peguei. Aí o estável fazendo a poker face. Aí meu marido manda mensagem de manhã assim, eu tô irritado, tô com raiva, não sei o que. Ele chega em casa assim, ó. Se eu tô com raiva, eu chego em casa batendo porta, chutando coisa. E a moça tá com raiva? Eu tô com muita raiva. Com essa cara. Botox, aqui, trabalhado do Botox. Você tá triste? Tô muito triste. Você tá feliz? Tô muito feliz. A mesma cara pra tudo. É o poker face. Eles são ótimos em esconder as emoções. Engole sapo. Bom pra jogar poker. Bom pra jogar poker. Mas qual é o desafio? Você nunca sabe se tá bom de verdade. Não exterioriza muito, Não né? exterioriza. E quando eles explodem, é pior que o dominante, ó. Anos-luz. E ele vem com o argumento. Em 1984, quando você falou em 1984, você... Meu Deus, não sei nem o que eu comi hoje de manhã, 1984, como assim? Eles vão engolindo o sapo, uma hora isso sai. Então esse é o desafio ali da estabilidade. Mas é um perfil fantástico. Todos são fantásticos. Né? E carga. Tem um comportamento no estável 55, diferente do estável 65, diferente do 75 e por aí vai. Quanto mais próximo do 100, mais extremas as características. Mais desafiador para flexibilizar. Não significa que não é possível. É possível, é real, é necessário, mas... Se eu não souber a carga, eu não sei nem como manejar isso, eu não sei nem como mexer com isso. Então, perfil de estabilidade. Só para você que está assistindo e aí está na dúvida, mas estável não é com E, é porque vem do inglês, do stable. Isso. Só um pequeno detalhe, a gente não é, né? Entendemos um pouco de gramática também. E, importante, falar da conformidade, que é a última letrinha do... É o C, a última letrinha do acrônimo. Quem são os conformes? Analíticos, precisos, detalhistas. Eles escutam para analisar, para acumular dados. Então, sabe aquelas pessoas que você está sentado lá, a pessoa está assim, ó, que olha de cima a baixo, parece que está, né, milimetricamente fazendo continha para ver se está tudo certinho? Conformidade. Eles são muito atentos aos detalhes, batem olho nas coisas, conseguem mensurar as coisas com muita facilidade. É um olhar muito clínico. São pessoas críticas. Dani, isso é bom ou ruim? Depende. Depende. Então, são pessoas mais críticas. Essa crítica pode ser usada para um lado muito positivo ou pode ser usada para um lado muito negativo também. O pior diálogo interno dos 4 é do conforme. Autoexigência muito grande. Muito grande, muito grande. Eles têm um diálogo interno muito ruim, eles são muito exigentes consigo e com o outro. Mas dos 4 é o que tem maior carga de disciplina. São muito disciplinados. Você Ele não tem dor de começou, ele vai terminar. E certinho. Se é um comprimido, é um comprimido, ponto final. Não existe nada no meio do caminho. Absolutamente nada. São super literais também. É um perfil muito literal.
Não tem muito meio termo. Essas piadinhas de duplo sentido, eles até têm dificuldade de entender, de compreender. Então, um perfil bem literal. Dani, sombra, a crítica, a exigência também muito alta é uma sombra. E uma sombra é o medo de errar. Morre de medo de errar. Geralmente são pessoas que estão naquela execução repetida de tarefas e toma de refazer a tarefa. Mas não porque fez errado. Não, só para confirmar que tá certo daquele jeito. Tá certo desse jeito, para ter certeza. Se ele vai delegar, ele faz junto. Porque ele sabe que ele faz perfeito, então tá mais garantido. Então são líderes que geralmente estão bem sobrecarregados, são líderes que geralmente são controladores em relação aos indicadores, acompanham o indicador com muita frequência, estão sempre de olho, exigindo muito, cobrando muito. Uma mãe, por exemplo, com conformidade muito crítica, ela vai naturalmente apontar isso na direção dos filhos. E já existem estudos mostrando isso, que filhas de mulheres muito críticas vão desenvolver obesidade. Olha... Por conta de um cenário emocional. É uma capa protetora de gordura. Eu vou me proteger da crítica. Então, também é interessante a gente começar a pensar sobre isso. Alguns estudos mostrando em relação à crítica. Mulheres que receberam muita crítica vão acabar desenvolvendo obesidade em algum momento. Então, é importante a gente ficar atento. Para a influência, também aparecem alguns estudos já apontando que mulheres que não são validadas e reconhecidas, ou pela mãe ou pelo pai, enfim, um ambiente mais voltado ali para a infância, vão desenvolver obesidade para aumentar o volume total e não ter como não ver. Olha a mente humana como funciona. Para os dominantes, falando de ganho de peso, né? Para os dominantes, muitas vezes o dominante ele ganha peso para se proteger, porque o dominante, se ele não está em guerra, ele vai arrumar uma. Então ele vai se proteger, ele faz um escudo. Esses estudos estão surgindo agora, né, por conta dessas medicações para emagrecimento. Então tem muita coisa aparecendo, muito estudo aparecendo, um cruzar muito bonito da psicologia, da mente humana, né, o estudo da mente humana associado a essas novas medicações e todo o processo de emagrecimento. Então você começa a olhar para tudo isso, fala, cara, faz total sentido, olha que ligação importante, olha como eu preciso estar atento para isso. Então uma pessoa que está acima do peso, cara, não é falta de vergonha na cara. Para com isso, é uma palhaçada. A gente tem que tirar isso do nosso radar. Alguma coisa está acontecendo, todo excesso está revelando uma falta. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa rolando aí. O meu ganho e eliminação de peso sempre teve atrelado. Eu fui criada para uma mãe com conformidade muito alta. Minha mãe tem conformidade muito alta. Crítica. Muito crítica. Tudo minha mãe, antes de validar, ela tinha uma crítica. A validação ela foi aprendendo com o tempo, mas o início, muita crítica. Dificuldade de demonstrar carinho. Isso é muito comum na conformidade também. O conforme ele tem dificuldade de demonstrar carinho. Pergunta pessoal para quem tem conformidade é um absurdo. Invasão, né? Eles não gostam, eles se sentem invadidos, eles não curtam muito, não gostam muito desse tipo de invasão. Ele sente que, poxa, foi demais. Ô Dani, e por exemplo, a gente começou, você que está em casa, já entendeu que existem esses perfis, isso é algo que você nasce e nunca muda. Eu nasci comunicador, DI. Gabriela, cresci assim, nasci assim, exatamente, assim, Gabriela, nunca vou mudar, ou se isso está me impactando, eu não quero só mexer na minha luz e sombra dentro do meu perfil comportamental. Eu tenho como trabalhar ou fazer algum processo terapêutico, não sei se é assim a palavra, para mudar um pouco. Por exemplo, eu sou zero analista, eu queria ser um pouco mais analista, eu queria ser menos impulsivo. Isso é algo que dá para ser modificado ou que muda ao longo da vida? Ou nasceu assim e ficou assim pro resto dela? Sim. Perfil comportamental, ele é genético. 67% de composição genética, ou seja, vai vir de papai e mamãe. É engraçado que eu e minha mãe temos o mesmo perfil. Ou vai pular uma geração. Às vezes não está nos pais, já tem de casais com dominância, que tem filho com estabilidade. Veio da onde? Avós. Pode pular uma geração. Como os olhos, cor dos olhos. Pode pular uma geração. Ok. Mas é genético. Perfil muda. Vai variar muito pouquinho, mas mantendo a essência. Exemplo. Kátia tem dominância e influência. Dominância 84, influência deu quanto? 64. Pronto. Vai variar um pouquinho, por exemplo, influência 67, influência 59. Vai variar um tiquinho. Mas não o suficiente para transformá-la em outro perfil. Isso não vai acontecer. Ou seja, paciência nunca teremos. Eu vou já olhar o meu aqui, que eu tenho o meu disco de um tempo atrás, de uns 5 anos. Ele realmente nunca mudou. Eu fiz alguns anos. Nunca teremos paciência. Mas a gente se adapta, que é o perfil adaptado. É isso. Eu posso me adaptar, eu posso treinar, eu posso desenvolver habilidades. Eu tenho os 4. E vou desenvolver habilidades. O que a gente não falou aqui,
até então é que alto diz que tem comportamento, mas baixo também tem. Exemplo, a minha dominância é 87. Eu não sou só dominante. Eu sou autodominante, baixo influente, baixo estável e baixo conforme. Então, autodominante, as características que a gente já conhece. Baixo dominante, compassivo, cooperador, cuidador, ele gosta de colegiar as coisas, de fazer as coisas com as pessoas. Totalmente diferente do autodominante. Eu estou dentro do mesmo fator, mas a carga vai interferir em comportamento. Baixo influente, a gente falou do alto, baixo influente, analítico, cético, desconfiado, reservado, não relacional, prefere estar sozinho para se concentrar. Geralmente são aquelas pessoas que saem para almoçar sozinhas, vão ao cinema sozinhas, não quer ter ninguém perto e tá ótimo, eles ficam felizes. Basta. Se basta, e tá feliz assim. Qualquer conversa interfere. Alto estável nós vimos, o baixo estável, acelerado, multitarefa, dinâmico, prático, muitas vezes até grosseiro. Alto conforme nós vimos, baixo conforme, criativo, espírito livre, anda na linha, sabe, bem na linha do perigo extremo. São pessoas que têm uma criatividade muito fora da curva, são pessoas muito aventureiras. Então, caraca, eu tenho diferenças tanto para o mesmo fator, dentro da dominância, por exemplo, o baixo tem um comportamento, o alto tem outro. Por isso que é importante a gente saber de carga. Se eu não sei a carga, eu não sei nem para onde correr para gerenciar. Muitas pessoas me conhecem e falam assim, você tem influência. Eu acharia que tinha olhando daqui. Dizendo que é baixo. Não... na verdade, eu não tenho influência. Conhecendo agora minha influência é baixa, mas a minha baixíssima conformidade me coloca conversadora, falante, interativa, brincalhona, risonha. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, caraca, esse perfil, na prática, não é. Por isso, a gente até fala lá no curso, analista não dá pitaco. Envia o relatório para saber a carga bem certinho, para ter o número na mão e saber o que fazer. E para flexibilizar, eu preciso conhecer a carga e tomar decisões. Porque, muitas vezes, com autoconhecimento, você vai percebendo que até a sombra dá para usar e também vai dar certo. Sim. O que eu acho muito interessante é que quando a gente entende, não apenas a gente, mas quando a gente entende o outro também, aí falando da parte de relacionamento mesmo, relacionamento conjugal, que a gente já falou bastante de coisa de trabalho aqui, mas no relacionamento conjugal isso é tão interessante porque você passa a entender você e passa a entender o outro. Então, até lá no dia do curso, eu sempre defendi isso. Eu falo, os melhores perfis são aqueles que são os perfis complementares. E a minha opinião deu uma mudadinha depois do curso. Eu achei que era. Porque dá pra ter porque lá a gente tinha um casal, por exemplo, que era um 2D, mas a mulher, ela é um D, que nós ficava no chinelo perto dela, era D 97, 97. Ela não fala nem bom dia. E era casado com outro D também, um D alto também, 80 e poucos, né? E trabalhavam juntos. Eu falei, gente, mas como é que pode? Como é que eles não se matam aí dentro, né? Mas eles deram um jeito de fazer isso acontecer. Mas, por exemplo, os nossos 3 relacionamentos, a gente tem perfil de dominância alta, casado com um estável ou um conforme alto ali. Porque eu sempre falei que são perfis complementares. Mas depois que eu comecei a entender, dá pra gente adaptar realmente aí todos os perfis. Então, um D com D, um I com I, um D com I, um S com S. Mas o complementar, ele é um pouco mais desafiador. Por quê? Porque você está lidando com uma pessoa que é totalmente o oposto do seu. Sim. Então, ela vem para te complementar em algumas funções. Sim. Porém, quando a gente está com um perfil igual, deve ser legal, porque vocês falam mais ou menos a mesma língua, porém cometem os mesmos erros e explodem nos mesmos lugares. Exatamente. Né? Por isso que eu achei tão interessante essa parte da gente entender como que o outro funciona também. Porque a partir do momento que você tem a percepção de como o outro funciona, você falou aí, por exemplo, você é casada com alto I, elogia essa pessoa, né? Porque o I, ele precisa de um elogio. Você tá casado com alto D, meu filho, não fica de papinho, não adianta ficar mandando bom dia pra gente, a gente não quer, a gente quer, preciso que você pegue os meninos na escola meio-dia, pode? Ou não pode? Pronto, a gente é da resolução. O S não dá pra mandar uma mensagem dessa pra um S. Porque o S sofre. Então o S precisa do bom dia, o S precisa... Meu amor, hoje eu preciso da sua ajuda. Quer que eu conseguir alguma coisa do S, é só você escrever isso. Eu preciso da sua ajuda. Mas, meu amor, você consegue o que você quiser dessa pessoa. Então é a gente adequar a nossa comunicação para aquele perfil
que tá junto com a gente, que a gente escolheu. E não adianta, meu filho, não existe perfil certo e não existe perfil errado. Existe a gente entender como que a pessoa que a gente escolheu funciona e nos adaptarmos a ela. Exatamente isso. E uma cineta pra mim. Uma cineta pra você. Obrigada. Adorei. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Prestei atenção na aula. E uma decisão que eu precisei tomar, eu sou muito professoral, eu gosto da coisa teórica, né? E uma decisão que eu precisei tomar lá no meu Instagram, eu falei, caraca, eu vou precisar me posicionar de uma forma diferente, porque o professoral não pega a maior parte da população brasileira. Então, eu preciso fazer uma coisa que seja caricata a ponto de prender e as pessoas irem se reconhecendo. E de fato ficou muito bacana, porque depois você vai vendo as interações, nossa, eu me vi, caraca, sou eu, puxa vida, você veio na minha casa, como é que você sabe? E eu falei, cara, é isso. Então, quando você deixa tangível, fica muito mais fácil, porque é uma teoria complexa, é uma teoria profunda, é uma teoria que precisa de análise de dados, então eu preciso desenvolver um olhar para isso, mas que na prática as pessoas vão tangibilizar com base no que você traz de exemplo. Então, exemplificar é sempre muito bacana, como você acabou de fazer agora. E olha que interessante, você estava falando assim, como é que eu desenvolvo minha habilidade analítica para ser mais analítico? 2 opções. Ou você se cerca de pessoas analíticas, para que essas pessoas possam trazer a informação para você, ou você entra num movimento de flexibilização. Existe um risco na flexibilização. Em que sentido? Eu posso flexibilizar, por exemplo, num perfil forte, extremo, como é o conforme. Tanto conforme como dominante, são perfis muito fortes. Não tem como você dizer que não tem. É nítido, você consegue ver claramente uma pessoa com dominância e conformidade. Não tem como esconder. Para flexibilizar nesse perfil muito forte, tem consequências. Então, eu preciso flexibilizar. Ok, trabalhei lá, mas eu preciso voltar para minha casa. Então, existem algumas estratégias. A gente vai trabalhando com estratégias. Eu sempre, nos meus clientes, eu vou trabalhando com algumas estratégias para eles visitarem a área que eles querem desenvolvimento e voltarem para casa. Eu fico brincando dizendo o seguinte, viajar é uma delícia. Passa 10, 15, 20 dias na Europa, melhores hotéis, travesseiro perfeito. Mas voltar para casa, a casa pode estar zoneada, bagunçada, pode estar do jeito que for, mas voltar para casa é sempre uma delícia e é sempre maravilhoso. Deitar no seu travesseiro é sempre maravilhoso. Às vezes é aquele velho de guerra antigo, mas é maravilhoso. Você bate no travesseiro e pá. Eu não sei se acontece com você, mas às vezes eu viajo, durmo naquele travesseiro perfeito. Hoje do café da manhã. Hoje, gente, um quarto bacana, um hotel bacana, mas o travesseiro. Os dois acordam assim, com o pescoço do café da manhã. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Travesseiro. E aí você fica, poxa, que saudade do meu velhinho de guerra, que saudade. Então veja, voltar para casa, para tua genética é muito bom. É verdade. Não gosto da minha genética, não é bacana? A epigenética tá aí, eu vou alterar, mas passar muito tempo na alteração é arriscado, é um perigo, posso ter reflexos, posso ter dificuldades. É uma estratégia, por exemplo, que a gente usa para identificar erro de contratação. Pegar uma pessoa que está operando muito tempo no perfil de adaptação e esse perfil ser completamente do perfil natural. Opa! Então essa pessoa ela foi contratada para fazer a adaptação, então tem um erro de contratação. Sim. Porque o natural flui. O natural é natural, flui. Vai ser o ponto forte. É o ponto forte, as coisas funcionam mais fáceis. Faço com o pé nas costas, faço até sem precisar estar olhando muito concentrado. Ao contrário da adaptação. A adaptação eu vou flexibilizar. Você vai ver que se você sentar, por exemplo, para fazer uma planilha, vai exigir tempo, concentração. Tem um desgaste para você fazer isso. Então, a minha recomendação sempre é se cerca de pessoas que tenham um perfil que você quer desenvolver, já vai ser fantástico. E isso foi algo que eu fiz inicialmente de forma mais empírica, depois de forma mais intencional. Então, eu tenho 2 grandes amigos que têm a conformidade bem extrema, bem alta, que são pessoas que me ajudam muito nesse olhar. Minha melhor amiga, Camila, ela tem a conformidade super alta. Cara, a mulher bate o olho nas coisas. Eu ontem recebi um contrato para assinar, eu falei, mulher, não vou nem ler, lê você primeiro. E ela prontamente já identificou algumas coisas. Ó, isso aqui, presta atenção, isso aqui você pede para alterar, isso aqui tá perfeito, pode assinar. Eu, beleza. Eu nem li, eu assinei e mandei. Porque eu me cerco de pessoas. A dominante também vai. Vai. O conforme falou, a gente confia. Eu confio. Ela me ama, é minha amiga, então tá ótimo, eu confio. Então eu me cerco de algumas pessoas. Meu time de marketing hoje é um time composto por, basicamente, pessoas com conformidade. E uma das pessoas que lida mais comigo tem a dominância mais alta, porque precisa falar minha língua. É isso. Né? É uma coisa que eu falo muito pra eles.
inteligência artificial é fantástico, mas se não for compatível com a minha linguagem, vai afastar as pessoas que gostam da minha linguagem, eu não quero. Então precisa ser fluido nesse processo, precisa ser natural, precisa falar do jeito que eu falaria, do jeito que eu encararia essa situação. Então, em relação à DISC, basicamente é isso. Basicamente. Ainda tem temas. Dá pausa e reassiste esse episódio 35 vezes com papel e caneta na mão. Por favor, porque tem muito mais coisa aí. E o pessoal lá tá assim, tá, e onde é que eu faço esse tal desse DISC? Como é que eu descubro qual é que é o meu perfil mesmo? A gente deu aqui várias características, então já dá pra você ter uma noçãozinha aí. Mas mas existe o teste certinho aí para poder fazer, tem a formação, quem quiser trabalhar com perfil comportamental diz. Dani é treinadora, excelente treinadora, é muito bom. É muito bom. É mesmo. É muito bom. Quero ver a próxima data, eu ver mesmo. Ai, maravilha. Treinadora. Então, ó, aquela câmerazinha ali é a sua. Você pode dar isso. Aí deixa o seu Instagram pro povo te acompanhar, como que faz, como é que te manda um direct. Tem como você ainda atende, que eu sei que a agenda dela pra gente conseguir trazer ela aqui pra vocês. E ela é Alto D, pagando bem. Que a gente é dessas, entendeu? Mas a Dani atende, ela faz atendimentos corporativos, que é muito legal. Ela faz reposicionamento das pessoas dentro da empresa. Então fala um pouquinho do teu trabalho aí. Se o pessoal quiser te contratar empresarialmente, quiser fazer atendimento individual, quiser ser sua aluna. Gente, não falta recurso. Vai lá. É verdade. O Instagram é o @DaniPiresAnalista. A piada já veio pronta dentro do meu nome, do Instagram. Dani Pires Analista, então tá lá certinho. Meu canal do YouTube também é o @Dani Pires Analista. Não, é /Dani Pires Analista. E quero ser sua aluna. Só me mandar um direct. O melhor canal para falar comigo. Hoje, muito mais fácil falar comigo no direct do que no WhatsApp, por exemplo. Então, manda lá no @Dani Pires Analista. Dani, eu quero ser sua aluna. Dani, eu quero fazer minha análise individual. A gente emite um relatório com mais de 50 páginas, com 83 indicadores de um indivíduo. É sensacional. Aliás, eu preciso marcar minha devolutiva, né, senhora, por favor. Eu fiz um desse, eu disse, é o quê? É taróloga, é cartomante, é minha mãe que escreveu com minha esposa juntas. É você. É impressionante. Eu atendi uma delegada. A precisão é impressionante. Eu atendi uma delegada uma vez e ela me contratou pelo Instagram, aquela coisa toda. Então, quero fazer, beleza, vou fazer devolutivo. Preparei tudo. Quando ela chegou, eu deixei ela olhar o relatório antes da devolutiva. A devolutiva é só uma análise de tudo que vai aparecer no relatório comigo. E aí, quando ela chegou emburrada, sentou. Quem te passou essas informações? Eu não entendi nada, né? Jeito. Aí eu... Delegada desconfiada. Aí eu... Oi? O que houve? Quem te passou essas informações? Foi o fulano, né? Eu, não conheço o fulano. Ela... Não, olha só, não tem como, querida. Me fala logo quem foi que... E é brava. Aí eu... Deixa eu fazer a devolutiva, no final a gente conversa, pode ser assim? E ela ficou muito emocionada, ela entendeu muita coisa, ela compreendeu muita coisa, relacionamento com os filhos. Quantas pessoas estão machucando seus filhos? Quem tem estabilidade, adulto, certamente ouviu na infância, bora, você é muito lerdo, muito lento, muito devagar, olha seu irmão como é rápido. Então são pessoas que carregam isso na vida adulta, que levam essa crítica a si mesmo na vida adulta. Então, ela entendeu muito sobre os filhos, para ela foi muito impactante. Esse relatório tem mais de 50 páginas, 83 indicadores sobre o indivíduo. E a devolutiva é cruzar de dados. Dani, quero ser sua aluna. Manda lá no Instagram, que eu também vou te direcionando aí quais são as melhores fases. Eu acho que é a melhor maneira da gente chegar nessa informação. E uma das coisas que eu acho fantástica sobre isso, tem gente que fala assim, mas eu não quero ser analista, eu não quero trabalhar com isso. Não tem problema nenhum, uso o curso como autoconhecimento. Isso eu quero fazer muito bom. Autoconhecimento. Eu também. Como lidar. Não vou atender ninguém, mas para mim entender minha família, entender a minha empresa. Sim. Aliás, vou fazer o disco de todo mundo lá na empresa. Necessário. Fazer uma vez por ano. Adequação geográfica, a Katinha falou sobre isso agora, né? Muito. Adequação geográfica. Há pouco tempo, fui contratada por uma empresa, tinha algumas outras demandas, mas uma em específico foi muito fácil de resolver. Eles me disseram assim, olha, eu tenho 2 heads, 2 gestores, aqui a gente não tem sala particular, todo mundo trabalha em formato de baia. Ok. E eles brigam na frente de todo mundo e aquilo reverbera para o time, o clima organizacional está terrível e clima organizacional ruim, baixa produtividade. Tá. Geralmente quando eu vou fazer trabalho em empresa, eu vou observar antes. E Deus é maravilhoso, me botou de frente para os 2 que estavam na confusão. Bom, eles trabalham em baias com 1 metro cada baia, mas não tem divisória.
um influente bem alto sentado do lado do head, que estava trazendo a confusão, com conformidade bem alta. Mas aconteceu na minha frente, André. O influente escreveu, apagou e vrau, vrau, vrau. Jogou a borracha. Sujeira de borracha na mesa do conforme. Aí o conforme. Não te basta o metro que você tem, né? E começou. Aí eu, aqui na minha frente, delícia, peguei. Então ali, adequação geográfica. Pega o líder que tem conformidade, precisa de concentração, de paciência, de calma, bota esse líder no cantinho da sala, onde não tem interação, onde ele possa de fato se concentrar. Essa é a pessoa, e os estáveis também, que você precisa autorizar a trabalhar com fone de ouvido. Baixo influente, eu também preciso autorizar a trabalhar com fone de ouvido. Tem empresa que fica trazendo muita regra, isso é um problema, calma. Dependendo do perfil comportamental, precisa trabalhar com fone de ouvido para se isolar. Então, avião, por exemplo, para eu conseguir ler em avião, eu preciso estar de fone de ouvido. Também. Não está tocando nada. Eu também. Está em silêncio. Ou som binaural, que eu adoro. Eu também. É isso aí. Sons binaurais, bota lá. E consigo ler. Uma criança, gente, eu entendo que é uma criança, mas uma criança chorando, acabou, não consigo ler nada, eu não me concentro. Às vezes não tá nem chorando, tá fazendo barulhinho, também me distrai. Então eu boto fone de ouvido, somzinho binaural ou até nada, e aí eu consigo ler, me concentrar e de fato sai. Então a adequação geográfica é tão simples de fazer, é tão fácil de fazer. E é um movimento que gera um resultado tão grande para a empresa, que a empresa fica assim, não é possível que foi só isso. Não foi só isso. Não, mas você não fez nada, mais nada. Eu falei, não, foi só isso. No caso, isso apenas isso. Mas para saber só isso. Exatamente, não é saber o parafuso. Vai, fala. Não é só apertar o parafuso, é saber qual parafuso apertar. Exatamente. Isso é tão interessante. Eu já tive isso. Quando eu fui para um evento que fazia essa análise DISC, aquela completona grande. E aí eu recebi e me deram aquela versão curta para você fazer. E eu fiz nas funcionários na clínica. Isso era 2017. E a minha funcionária que estava fazendo planilha era uma baita comunicadora. Olha. E para ela era mesmo que matar. Ficar dentro de uma sala presa fazendo planilha. Quando eu inverti, coloquei ela na recepção, a clínica fez... Olha que lindo. Impressionante. Que legal. Olha que lindo. Esses ajustes na empresa faz muito, mas muita diferença. Então, se você ainda não conhece perfil comportamental, se você não conhece o perfil DISC, a gente teve essa grande oportunidade de aprender aqui com o Dani. Se você está nos ouvindo aí pelo YouTube, já clica para se inscrever, já compartilha esse vídeo de hoje nos seus grupos de WhatsApp. Com certeza, todo mundo que está assistindo vai se identificar em algum desses perfis comportamentais que Dani trouxe para cá. Se você está nos ouvindo aí pelo Spotify, já se inscreve no canal, dá 5 estrelinhas e avalia nosso programa. Mas antes de encerrar, Dani, a gente sempre tem uma pergunta que a gente faz para... Teve algum livro ou algum filme que você quer deixar de sugestão, de dica para as pessoas assistirem, que foi assim, um ponto de virada de chave na sua vida? Sim. Falando sobre o DISC, tem Dr. Maston e Suas Mulheres Maravilha. Que é um filme. É um filme, falando sobre a história do Maston. Muito legal, dá para ter uma boa dimensão. Tá no Netflix. Nunca assisti esse. É bem, da bem Mulher bacana. Maravilha. Ele é o criador da Mulher Maravilha. Olha que interessante, né? E ele foi bígamo. Então, reza a lenda que ele tinha os 4 perfis dentro de casa. A primeira esposa, dominante com conformidade, e a esposa que veio na sequência, influente com estabilidade. Então, ele conseguiu estudar DISC em loco. É bem legal. Nele mesmo. Nele mesmo, legal. Então, é interessante nesse sentido. Tem alguns materiais que são bem legais. Então, por exemplo, quem tem dominância, percebeu que você se conectou mais com as características da dominância? Tem uma série chamada Yellowstone, que é fantástica. Já é a segunda pessoa que fala. Vamos ter que assistir. Fantástico. Não, dominante tem que assistir essa série. Vou anotar. Vai se identificar em tudo. Já é a segunda pessoa que fala só nessa temporada. Olha. Quer ver? Para quem tem influência, As Mil Palavras. É um filme chamado As Mil Palavras. Fantástico também, dá para ter bem dimensão de como o influente se sente se ele não consegue falar nada. Se ele precisa se calar por algum motivo. Então, filme fantástico. Para quem tem estabilidade, eu vou trazendo dicas, por exemplo, em relação à literatura. Então, existem livros que são bem didáticos. Então, os livros didáticos, eles são ótimos para você aprimorar um pouquinho mais a estabilidade, seja de qualquer assunto. Buscar livros que tenham uma pegada mais didática. Em relação a filme, para a estabilidade, eu gosto bastante de trazer perspectiva para o estável em comparação ao dominante. Então, eu geralmente passo Yellowstone também. Legal. É bacana para trazer perspectiva. Mas tem um filme que eu adoro passar para os estáveis, eles se identificam muito, que é o Niad, que é a história de uma mulher que fez maravilhoso, fez a travessia. Muito característico. Ali ela tinha um propósito claro, focada, atravessou, com paciência, todo mundo agitado e ela calma, tranquila, como se nada tivesse acontecendo. Bem
Acho que ela explodiu. Estável. Explodiu em um momento ali, mas ok, muito tranquila. Tem um outro filme que é fantástico sobre estabilidade, que é o Suprema. Suprema. Fantástico também, a história de uma mulher e dá pra ver bem direitinho. Tem um filme que mistura os 4 perfis com muita facilidade, que é Histórias Cruzadas. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, que filmaço. Também dá pra ver os 4 perfis bem direitinho ali, bem separadinho, bem destrinchado. Na conformidade, o Contador 1 ou Contador 2. Característico. Muito bom. Fantásticos. Em relação à literatura, tem o Decifra Influencia Pessoas, tem o Manual DISC, e aqui a gente concentrou no DISC, mas existem outras teorias que vão corroborar, vão trazer mais informações. Basicamente, no trabalho, a gente vai usar o DISC para estabelecer rapport, conexão, e a teoria de valores, que é a de Edward Springer, vai outro episódio só falando dela, que é a teoria do Springer, que é a que toma a decisão. E muitas vezes o comportamento desta teoria mascara o DISC. Às vezes eu estou diante de uma pessoa com comportamento DISC, achando que é DISC, mas na verdade não é. Só a teoria de valores, que é forte o suficiente para mascarar o DISC. Mas aí é um outro momento para a gente falar sobre isso. A gente vai ter que trazer ela de volta, porque... Eu amei esse episódio, nossa senhora. Eu te falei que minha convidada era boa. Cimentada pra convidada maravilhosa. Eu amei. Obrigada, amigo. E nem falamos de sexo. Nem falamos. Olha aí, vamos ter que fazer um episódio só pra poder... Mas rapidamente. Disque na cama. O Disque na cama. A gente fez lá. E ela falou assim, menina, não tinha parado pra pensar nisso. Eu falei, mas o dominante. Tudo, né? O dominante é o dominante. Ele vai, ele procura, ele fala, o dominante gosta de mais rapidinho. Mais rapidinho ele se resolve. Não adianta vir com preliminar, com dormir de conchinha. O dominante não tem paciência pra isso. O influente quer conversar. O influente, ele quer conversar. O Foi Bom Pra Você foi criado pro influente. Não fica calada, não. Né? Foi bom, isso. Foi bom pra você, foi pro influente. O influente que criou isso aí. Ele quer saber. Precisa da validação também, se foi bom ou não. Precisa de validação. O S é o que dorme de conchinha. O S, ele é o carinho. O S precisa de uma preliminar, senão ele não vai. Não vai de jeito nenhum. E o C, conforme também muito prático ali. Como é que você gosta? Como é que eu gosto? Gosta assim, gosta assado? Começamos, terminamos. Beijo, boa noite, até amanhã. Praticidade mora na conformidade também. E aí é fantástico. O estável é aquele cara que termina de transar, ele fica te olhando assim. Aí você, que isso? O que foi? O que tá acontecendo? E aí ele fica, né? Tá ali, ele tá ali. E ele deixa claro que ele tá ali, mas ó, caladinho, nada. O influente quer ficar conversando. Foi bom pra você? Não, mas me fala, você tá bem? Gosta? Como é que você gosta? Como é que você gosta? Nossa, então, ele vai puxar assunto. O dominante levanta. É isso. Terminou, tá logo, né, amiga? Sim. Fica pra próxima. E quem tem conformidade geralmente vai pro banho. Real. É banho. Depois você falou isso, eu comecei a pesquisar e futuca, conversa. Comecei a pesquisar, peguei os relatórios das pessoas que têm os perfis mais extremos pra checar, né? Imagina eu fazendo essa pergunta. Oi, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, assim, pontual. Legal essa do conforme tomar banho, porque é tudo certinho aqui, organizado. Geralmente tem toalhinha do lado, assim. Tem a toalhinha. Tem o kit aqui, tá todo em ordem alfabética. A camisinha separada por tamanho, por número. Tá, o C, organizadíssimo. O C, o perfil C, ele vai transar, ele terminou, ele tem que dobrar o lençol, amor. Não deixa a roupa jogada no chão de maneira alguma. Pode. Ele já não dorme. Tirou, jogou. Peraí, pega só lá. Só um minuto, pega lá. Aqui, ele não nem transa se a roupa estiver jogada. Ele fica aqui, ó, desorganizado aqui na cabeça dele. A mulher com conformidade na camisinha, mas você segurou a pontinha? Você tem certeza? Não, você segurou. Porque se não segurar a pontinha, você tem certeza. Entrou ar. Acabou. Dependendo do perfil que tiver associado. Dava um outro episódio só disso. Vamos trazer então, a gente se compromete a trazer Dona Dani Pires aqui novamente. E você aproveita e já deixa aqui qual é a pergunta que você vai querer fazer pra ela no próximo episódio, quando ela voltar. Meu amor, eu amei. Eu amei também. Foi sensacional. Eu curti demais. E você que tá assistindo a gente. Foi bom pra você? Eita! Olha, aqui pra gente foi sensacional. Tanto é que a gente vai querer repetir essa conversa. Melhores do ano, Dani já tá na lista. Melhores do ano vai ter aí. Adorei. Tá ficando difícil pros outros convidados, que não vai ter. Isso é um problema pros outros. Pros outros. A gente é D. A gente é isso aí a gente vai. Eu não comecei falando, eu faço o que eu quiser. Então acabou. O podcast não é de vocês. Pronto, é nosso. E aí você já sabe, a gente se encontra então na nossa próxima quarta-feira, às 19 horas. Super beijos. Valeu. Tchau, Beijo, tchau. gente. Tchau.